Pai amado, nesse momento tão especial que Tu preparas para nós, nós queremos nos colocar na Tua presença de forma humilde, de forma receptiva para recebermos aquilo que Tu queres nos falar, aquilo que Tu queres nos ensinar nessa manhã. Fala o nosso coração, Senhor, ensina-nos, guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Faz com que nós sejamos verdadeiros discípulos Teus, que possamos Te seguir com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, e que também aprendamos a fazer discípulos, como Jesus nos ordenou. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o texto que nós temos o costume de chamar de a grande comissão de Jesus aos seus discípulos. Mas antes de nós estudarmos esse texto, uma pequena introdução. Depois, então, de Jesus ter sido morto, né, e ter ressuscitado no domingo pela manhã, no domingo de Páscoa, as mulheres, elas vão até o túmulo e elas não encontram Jesus lá. O túmulo está aberto, Jesus não está lá, mas elas encontram um anjo. E esse anjo diz para elas, dá uma missão para elas, de irem depressa até os discípulos de Jesus, anunciar que Jesus ressuscitou e que Jesus estaria indo adiante deles até a Galileia. E que lá na Galileia, então, os discípulos veriam Jesus novamente. Antes disso acontecer, o próprio Jesus já tinha dito a Pedro, já tinha aparecido a Pedro, já tinha anunciado a Pedro que após a sua ressurreição, ele iria para a Galileia e lá encontraria os discípulos. Jesus aparece também para as próprias mulheres a caminho, depois delas ouvirem o anjo, e mais uma vez confirma a tarefa dada pelo anjo de avisar os discípulos que na Galileia, em um monte, eles veriam Jesus novamente. E então nós chegamos ao nosso texto, Mateus 28, 16 a 20. Aqueles que têm sua Bíblia física ou no celular, podem abrir para acompanhar a leitura. Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E assim termina o Evangelho de Mateus. Esse texto, ele finaliza o Evangelho de Mateus com chave de ouro. Ele fecha o relato da história e da vida de Jesus com uma promessa de que Jesus estaria com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Ou como as versões mais antigas traduzem, até a consumação dos séculos. Mas, antes disso, por que Mateus enfatiza tanto que Jesus iria se encontrar com os discípulos na Galileia? Visto que os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou em Jerusalém, por que então ir até a Galileia para esse encontro? É interessante porque se a gente comparar os evangelhos, o evangelho de Lucas, ele nem fala
que eles foram para Galileia. O Evangelho de Lucas ele fala bem o contrário. No Evangelho de Lucas é dito para os discípulos permanecerem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Então, os próprios evangelhos destoam um pouco a respeito de como que foi esse encontro de Jesus com os discípulos. Mas, olhando para Marcos e para Mateus, e especialmente hoje para Mateus, então, nós temos essa palavra de Jesus para encontrar os seus discípulos na Galileia. Mas por que na Galileia? Se a gente lembra do início do Evangelho de Mateus, Jesus, ele nasce em Belém, mas ele é da Galileia, ele é galileu, né? Da região de Nazaré. E o Evangelho de Mateus apresenta a Galileia como a Galileia dos gentios. Gentios são as pessoas que não são do povo de Deus. Gentios são os outros. São os outros, são os de fora. E diz em Mateus 4, aliás, não é Mateus 4, me confundi aqui, mas diz que na Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. É Mateus 4, sim, desculpa. Povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Ou seja, Jesus ele se revela na Galileia. O início do ministério de Jesus é na Galileia. E o Evangelho de Mateus, ele enfatiza bastante o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Como Jesus, como o cumprimento daquelas profecias. E sempre de novo existe essa ligação de Jesus com o povo de Israel, com o povo de Deus. Mas Mateus ele sempre deixa bem claro uma coisa: a mensagem de Jesus não é só para os judeus, é para todas as nações da terra. Por isso que Jesus não se encontra com os seus discípulos em Jerusalém, porque Jerusalém é a capital religiosa, lá está o templo, lá é o lugar onde as pessoas peregrinavam para ir no tempo de Páscoa, para estar na presença de Deus. E Jesus, ele sai da capital religiosa e vai para a periferia. E ele se encontra com seus discípulos na periferia, porque ele quer dizer que a salvação, ela vem dos judeus, mas ela não é só para os judeus. E por isso, fazei discípulos de todas as nações. O Evangelho ele tem esse movimento de sair de Jerusalém e ir para o mundo todo. E isso a gente vai perceber melhor depois, se a gente ler o livro de Atos. O Evangelho, o Espírito Santo vem sobre os discípulos em Jerusalém, mas Atos termina com o Evangelho indo para Roma, capital do Império Romano. Então esse movimento que o Evangelho faz de sair de Jerusalém e ir para todas as nações do mundo. Marcos ele relata esse encontro de Jesus com os discípulos de uma forma um pouco diferente. Em Marcos, esse reencontro acontece ao redor da mesa. Jesus, mais uma vez, à mesa com os seus discípulos, em comunhão de mesa. E sempre foi uma marca de Jesus estar à mesa, né? Estar à mesa com os seus discípulos, ter esses momentos de comunhão. Mas a Galileia é lugar de gentios, a Galileia é periferia, a Galileia é onde as pessoas vivem, é onde o povo vive, é onde o povo trabalha, é onde o povo sofre, é onde o povo comum, o povo simples está. E Jesus ele se deixa encontrar não só na elite religiosa, que muitas vezes se opôs a ele, mas ele também está lá entre o povo. Ele está lá entre as pessoas, no seu dia a dia, nas suas questões mais básicas. Jesus ele não se fecha só
dentro do templo, dentro da igreja, dentro das lideranças religiosas. Pelo contrário, ele vai até as pessoas, e todas as pessoas, ele não exclui ninguém, ele vai até o mais simples. Jesus, ele se encontra com os discípulos dele, e ele também se encontra conosco, lá onde nós estamos, lá onde nós vivemos, lá onde nós sofremos, onde nós trabalhamos, onde nós choramos muitas vezes. Lá o reino de Deus se faz presente. Se nós lembramos da mulher samaritana, em João 4, ela pergunta em determinado momento para Jesus: olha, os meus antepassados dizem que deve se adorar nesse monte. Os judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém. Aonde é que a gente tem que adorar de verdade? E o que Jesus responde? Olha, vem a hora em que não vai ser nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque o Pai procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é o lugar de adorar a Deus que é importante. O que é importante é um espírito verdadeiro para adorar o Pai. E quando Jesus aparece então para os seus discípulos no nosso texto, é dito que os discípulos veem Jesus, o adoram, mas alguns duvidaram. E daí eu fico me perguntando, como é que pode que eles viram Jesus ressurreto e duvidaram? Quem faria isso? Quem diante de Jesus ressurreto ia duvidar? Mas daí a gente precisa ver aqui que a palavra talvez não é a mais adequada. A palavra duvidar, ela é um pouco forte para esse contexto, porque o texto realmente quer dizer. Aqui a palavra seria um pouco mais como hesitar. Hesitar. Não no sentido de ter êxito, mas de ter hesitação, né? De não ter certeza. É a mesma palavra, por exemplo, que aparece quando Pedro pede para Jesus andar sobre as águas. Então Pedro vai e anda pelas águas e em determinado momento ele começa a duvidar e começa a afundar. E Jesus então diz para Pedro que ele é um homem de pequena fé. É uma palavra que tem a ver com indecisão, com incerteza. Não significa ausência de fé. Não é que Pedro não tinha fé ou que os discípulos que duvidaram não tinham fé, mas eles tinham dúvidas. E dúvida não é a mesma coisa que falta de fé. Cristão pode sim ter dúvidas. Cristão pode sim ter dúvidas a respeito das coisas da fé. Não é falta de fé ter dúvidas, não é falta de fé questionar, não é falta de fé ficar indeciso em relação a alguma coisa, hesitar em relação a alguma coisa. Por quê? Porque Jesus, ele vai em direção àqueles discípulos que têm dúvidas. Ele vai em direção àqueles discípulos que duvidaram, que hesitaram, que não tinham certeza. Para esses discípulos Jesus vai, e o que ele faz? Ele promete a sua presença. Ele promete que vai estar com esses discípulos todos os dias. O importante é a presença de Cristo. Cristo se faz presente na nossa vida, mesmo nós tendo dúvidas, mesmo nós tendo uma fé pequena. E é importante a gente saber disso, porque não é o tamanho da nossa fé que nos salva. Quem nos salva é Jesus. Jesus nunca exigiu uma fé gigantesca, uma fé sem dúvidas, uma fé que não faz perguntas, uma fé que não é racional, que não pensa. Não, Jesus nunca exigiu isso. Ele via a fé pequena dos seus discípulos e agia com amor e com carinho para com eles. E dava segurança, prometia a sua presença. E a gente consegue entender. Aqueles discípulos tinham passado por um episódio bastante traumático.
Eles viram Jesus sendo morto. Quem não teria dúvidas? Quem não hesitaria depois de ver tamanha atrocidade que foi feita com Jesus e de repente ter Jesus vivo na sua frente? Ter Jesus ali parado, em pé. E os discípulos, eles tinham dúvidas também, porque eles não eram pessoas perfeitas. Muitas vezes a gente tem uma ilusão de que os discípulos da Bíblia, eles eram pessoas de muita fé, super-homens assim, super-discípulos, eles eram perfeitos, eles eram grandes homens e eram superiores a nós. Não! Os discípulos eram pessoas como nós, pessoas como eu e você. E isso é importante nós sabermos disso. Porque muitas vezes a gente pode olhar para a Bíblia ou pensar nos discípulos e diminuir a nós mesmos. Mas não é assim. Jesus pegou pessoas simples, pessoas normais, pescadores, um cobrador de impostos, pessoas do dia a dia. E essas pessoas seguiram a Jesus. Por que eu digo que não é o tamanho da nossa fé que importa? Porque a gente pode ter uma fé tão grande, mas uma fé tão grande, que a gente confia mais na nossa fé do que no próprio Jesus. Não vale nada uma fé gigantesca se é uma fé que confia nela mesma. Agora, a menor fé que for, se for em Jesus, se for um grãozinho de mostarda de fé, mas for fé em Jesus, aí a diferença acontece. Nós não podemos basear a nossa fé em nós mesmos. Nós precisamos basear a nossa fé no Senhor Jesus. E essa fé, ela nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a crermos, que nos capacita a acreditarmos em Jesus. Jesus, ele não repreende aqueles discípulos que duvidam dele, que hesitam. Pelo contrário, Jesus se aproxima deles e dá uma palavra de encorajamento, faz uma promessa, uma palavra que faz diferença para a vida deles, para que eles continuem seguindo adiante com fé em Jesus. Como eu falei, os discípulos são seres humanos, são gente como a gente. Eles não são pessoas de outro planeta. Claro que eles tiveram uma experiência muito forte de ver o agir de Deus por muito tempo, e por isso também tinham uma fé tão convicta. Mas nós também podemos ter uma fé que coloca o seu fundamento no Senhor Jesus da mesma forma. Um outro ponto desse texto é que Jesus, ele anuncia que lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. A base para os discípulos agirem é essa autoridade que foi dada. Jesus está dizendo: a partir da minha autoridade, vocês devem agir. Discípulos de Jesus não agem a partir de autoridade própria. Nós não temos autoridade própria, ou melhor, a nossa autoridade própria não faz nada. Nós devemos agir, fazer a tarefa que nós recebemos a partir da autoridade que nos é dada por Jesus, a autoridade que vem do céu. Muitas vezes ao longo do seu ministério, Jesus foi questionado sobre a sua autoridade. Em nome de quem tu falas essas coisas? Que autoridade tu tem para curar, para falar, para ensinar? Inclusive depois do Sermão do Monte, lá em Mateus 7:29, diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. E a autoridade de Jesus, ela vem do Pai, ela vem de Deus. E Jesus agia a partir das palavras do Pai. Ele não fazia nada fora da autoridade do Pai.
Se nós tentarmos fazer aquilo que Jesus nos manda fazer, a partir da nossa própria autoridade, não vai dar certo. Nós não temos autoridade para convencer as pessoas. Nós não temos autoridade para fazer discípulos. E se nós fizermos discípulos com a nossa própria autoridade, nós vamos fazer discípulos de nós mesmos, e não discípulos de Jesus. A autoridade de Jesus é ilimitada. Ele tem autoridade sobre céu e terra, sobre todas as situações. Mas a autoridade de Jesus, ela não é dada aos discípulos para que eles ajam com poder, no sentido negativo da palavra, poder de destruir, poder de condenar as pessoas. Jesus, ele dá autoridade para que, a partir da confiança nele e do sustento que ele dá, os discípulos se coloquem a caminho. A autoridade de Jesus tem a ver com a forma como Jesus fazia discípulos. Jesus, ele não fazia discípulos obrigando as pessoas a seguir a ele. Jesus, ele não constrangia as pessoas a seguir a ele. Ele não obrigava ninguém a fazer nada. E nós, como cristãos, também não agimos dessa forma. Eu não posso sair por aí e obrigar pessoas a vir para o culto. Eu não posso obrigar pessoas a vir para a igreja. Eu não posso obrigar pessoas a entregarem sua vida a Cristo. Eu não posso fazer isso, porque não funciona assim. A forma como realmente funciona é a partir da autoridade de Jesus, chamar e convidar e atrair as pessoas, sem o uso da força, sem o uso da espada, mas atraindo pelo nome de Jesus, atraindo as pessoas pela autoridade de Jesus. Nada na igreja acontece por força ou por violência. Não é a nossa força que faz as coisas, mas é a autoridade de Jesus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E tudo que nós temos, nós apenas devemos a Ele. Nós recebemos sim espírito de poder, de amor e de moderação. E a partir do Espírito de Deus, nós fazemos a missão de Deus no mundo, mas não é uma missão por imposição. O Brasil, quando foi descoberto, haviam as missões eram por imposição. Os indígenas eram obrigados a se converter ao catolicismo. E olha o que aconteceu com isso. Nada de bom veio disso. A missão de Deus, ela não acontece por imposição, não acontece por obrigação, por conquista de território, mas é o agir do Espírito Santo de Deus em cada pessoa, em cada um que ouve a palavra e se entrega a ela. Tem um aspecto nesse texto que é muito interessante. O versículo 19, na minha Bíblia ele é traduzido, portanto vão. Bíblias mais antigas vão traduzir por ide e fazei discípulos, como se o ide fosse uma ordem. Mas não é uma ordem. Essa tradução ela é um pouco infeliz. A tradução mais correta seria indo, ou então conforme vocês vão, façam discípulos. Ou seja, não é uma ordem de Jesus para que nós saiamos da onde nós estamos e vamos para outro lugar. Esse texto não está dizendo que a gente precisa ir ser missionário na África, ser missionário no Nordeste, ser missionário no Oriente Médio. Não é isso. Faz parte também de fazer discípulos de todas as nações. Faz parte isso também. Mas é conforme você vai. Nós somos discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus precisam fazer discípulos. Aonde estão, conforme vão, conforme estão no caminho. Os primeiros discípulos de Jesus, a igreja primitiva, eram chamados de aqueles que estão no caminho, os do caminho. Ou seja, a vida cristã é uma vida que acontece no caminho da vida. Jesus ele está dizendo para nós aqui que
quando você vai para o seu trabalho, quando você quando você está na sua casa, quando você está passando em algum lugar, aonde você está indo, ali você precisa fazer discípulos. Não é um mandato para ir a um lugar específico, é aonde você está. Aonde você vai estar amanhã? Aonde você vai estar depois de amanhã? Lá onde você vai estar amanhã, Jesus está te mandando fazer discípulos. Lá onde você vai estar depois de amanhã, Jesus está te mandando fazer discípulos. Não é uma ordem o ir, mas não existe opção, não tem como não ir. A ordem é: fazei discípulos. Isso sim é uma ordem aqui no texto. É um imperativo no grego. Fazei discípulos. E essa é a nossa missão como cristãos. Fazer discípulos a partir da autoridade que nos é dada por Jesus. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós viramos discípulos de Jesus, é verdade que o nosso caminho muda. Nós saímos do caminho que nós estávamos antes e embarcamos num caminho novo. Mas nesse novo caminho, nós precisamos fazer discípulos. Enquanto nós vamos nesse mundo, devemos fazer discípulos. Discípulos de Jesus são pessoas que estão em movimento. São pessoas que, ao viver a sua vida no dia a dia, vão fazendo discípulos ali aonde estão. E isso tem muito mais a ver com ser discípulo do que com fazer alguma coisa. Porque ser discípulo significa fazer discípulos. Discípulo é aquele que segue, mas é pressuposto que o discípulo faça discípulos. Ali onde ele está, ali onde você está, você é chamado a testemunhar. Esse é o cumprimento da grande comissão de Jesus. A grande comissão de Jesus, ela não se cumpre com hora marcada, com lugar marcado. A grande comissão de Jesus não é um evento que acontece na igreja. A tal hora vai ter o culto de evangelização. Lá a gente vai cumprir a grande comissão de Jesus. Não é assim que funciona. A grande comissão de Jesus é o tempo todo, em todo lugar, aonde você está. Ser sal e luz. Ser alguém que testemunha. Discípulos são pessoas que estão sob a ordem de Jesus e se submetem ao Senhor Jesus, se submetem ao seu Mestre. É muito importante sim a gente se reunir, é muito importante a gente estar junto como igreja. A carta aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, mas tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. A gente precisa se reunir, a gente precisa se deixar direcionar pela palavra de Deus. A vida com Deus não é uma lista de regras. A vida com Deus não é assim que você se converte, agora você recebe um livrinho com regrinhas do que pode e o que não pode. A vida com Deus é relacionamento, é relacional. Você entrega a sua vida a Jesus e vive com Ele no caminhar, no dia a dia, em cada momento. Jesus ele veio exatamente para quebrar esse paradigma de livrinho de regras. Ele veio para nos ensinar a viver com Ele, a nos relacionar com Ele dia após dia. Por isso, vida cristã acontece na prática, não só no domingo, não só em programações da igreja. E por fim, esse texto tem uma promessa. Jesus nos deixa uma promessa maravilhosa. A promessa da sua presença até o fim dos tempos. É nessa confiança dessa promessa que nós vivemos. Nós sabemos que Jesus está presente conosco através do seu Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, não fomos esquecidos, mas nós sabemos que Deus está presente na nossa vida.
E Cristo nos dá autoridade para agirmos de forma consciente e anunciarmos o Evangelho aonde o Senhor nos conduzir, aonde Jesus nos fizer ir. Que de fato nós possamos sair de nós mesmos, sair da nossa zona de conforto, sair das nossas desculpas que nós muitas vezes criamos para dizer que vamos fazer discípulos, que vamos fazer aquilo que Jesus manda e não fazermos nada. Que a gente possa sair de nós mesmos e irmos em direção a outra pessoa. Pessoa que precisa do discipulado, pessoa que precisa experimentar a presença salvadora de Jesus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Que no nosso ir, nós façamos discípulos de Jesus. E que a gente também saiba que ali onde nós estamos, é o lugar onde Jesus tem nos colocado para fazermos discípulos. Que Deus, Ele nos dê um coração que saiba agir, não em próprio nome, mas a partir do nome do Senhor Jesus, para que tenhamos autoridade de anunciar o Evangelho e atrair pessoas a Cristo, sem impor nada, sem impor o Evangelho, sem impor as coisas, mas sabendo convidar e atrair, usando a autoridade de Jesus da maneira certa. E sempre confiantes na sua presença conosco, até o fim. Amém. Abaixa a tua cabeça. Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado que Tu nos desafias a fazermos discípulos. Ou melhor, a sermos discípulos em primeiro lugar. Sermos seguidores Teus. Mas que nesse desafio se inclui a necessidade de sermos fazedores de discípulos. Que as pessoas possam ver em nós o Teu amor refletido, a Tua graça refletida, e possam ser atraídas para um compromisso de fé, para um compromisso de entrega verdadeira da vida a Ti. Obrigado, Senhor, que Tu confias a nós essa tarefa de fazer discípulos. Que lá onde nós estamos, Senhor, no dia a dia, que lá onde nós estaremos amanhã, depois de amanhã, cada dia dessa semana, possamos testemunhar a nossa fé, anunciar a salvação e o amor de Deus e fazer discípulos para Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.